Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor coordenador Rafael Machado e hoje eu vou explicar para vocês como preencher a ficha de leitura, aquela que vem no quiche escolar Educação à Distância, que vocês retiraram lá na escola, né? Então aqui, deixa eu só apontar para vocês. Então, quem conseguiu retirar, retirou dentro dessa sacolinha, né? Lá tinha o Aprender Sempre, tinha o Memai, alguns tinham livro didático, outros não, depende da série, né? Mas também tinha um livro e tinha uma ficha de leitura, né? Então, tinha esta ficha de leitura lá, tem essa ficha de leitura frente e verso, e tem algum livro. Ele varia de acordo com o ano e dentro do ano pode ser que sejam livros diferentes, tá? Então, no caso, por exemplo, do quinto ano eu tenho uns eu tenho Harry Potter, outros Pequeno Príncipe, outros, enfim, A Casa Amarela. Então, para cada um eu tenho um livro diferente. Eu estou usando o exemplo aqui, O Grande Urso Esfomeado, que foi aquele, o Ratinho Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado, que foi aquele que nós fizemos a leitura na roda de leitura ao vivo. Então achei legal para poder mostrar para vocês, tá? Bom, antes de explicar como é que funciona essa ficha, por que tem essa ficha, né? É muito importante o pai ou a mãe fazer a leitura com o seu filho diariamente, não só nesse tempo de epidemia, mas até quando ele já está na escola, porque não tem como gerar um leitor, eu não tenho como criar um leitor se eu não leio com ele. E só a escola, é, de repente, às vezes não incentiva, né? Então, não ajuda esse aluno a querer a ler, a ter um comportamento leitor. Então, quando o pai e a mãe ensinam, eles aprendem que não só eu devo ler na escola, mas eu devo ler diariamente. Por que é importante ler? Primeiro, porque eu crio um prazer. Através das leituras próprias das crianças, elas podem acabar se divertindo com histórias encontradas. Então, além de ficar no computador, mexer no celular, ele cria um outro tipo de prazer. Por exemplo, agora na epidemia, faltou, muita gente ficou, meu Deus, que tipo de recurso mais eu vou utilizar para concentração do meu filho, para que ele fique bem em casa, porque chega uma hora que o computador e a televisão também cansam, né? Habilidades linguísticas. Quanto mais se lê, melhor se escreve, melhor se comunica. Então, nós temos aí resultado de bons profissionais, são os profissionais que buscam a leitura. Mas para gostar de leitura, por exemplo, para entrar numa faculdade, para passar num concurso, para fazer alguma prova, algum teste, quanto mais o menino lê, mais ele tem condição. Conhecimento. Ao mesmo tempo em que a leitura desenvolve o senso crítico das crianças, ela também é capaz de aumentar a variedade de experiências vividas por esses pequenos. Concentração contribui também no comportamento dela perante outras pessoas, pois ela pode se tornar um excelente ouvinte, porque ela já está acostumada ali não só falar, mas ler, ouvir o outro. E curiosidade, imaginar vai ser o forte de uma criança que gosta de ler. É importante também ter algumas dicas para vocês contar e ler a história com esse menino. Então, este livro que você recebeu, né, não só ele só é um pontapé para incentivar o seu filho a ler e explicar para ele que é preciso ter alguns comportamentos leitores. Por exemplo, encontrar um espaço aconchegante ou inusitado. Pode ser um sofá, a sombra de uma árvore, um pequeno tapete, os primeiros degraus de uma escada, né? Você vai assumir o lugar de leitor e a alegria de dividir a narrativa com as crianças. Então, você pode ler e ela também pode ler. Se ela não sabe ler, o pai ou a mãe vai ler para ela e ela vai escutar. Mas se ela já sabe ler, às vezes não inteiro, mas ela pode ler uma palavra. O que será que está escrito aqui? E mesmo que ela não saiba ler, olha só, R não é do seu nome? Não tem do seu nome? Então você vai ajudando. 3. Escolha sempre histórias que encantam. É preciso gostar do que se lê, né? Pois só assim é possível contagiar o ouvinte. Então, uma maneira de você incentivar o seu filho é buscar coisas que ele gosta. Se gosta de esporte, se gosta de dinossauro, ler coisas de dinossauro, né? E nem sempre, gente, precisa ter um livro físico. Na internet, por exemplo, tem muitos livros online. Até lá, propriamente dito, na nossa biblioteca online, no nosso link, a gente disponibilizou. Dê vida para as histórias, perceba o ritmo, escolha a entonação adequada, use seu corpo, né? Dá uma olhadinha lá na roda de leitura se você não viu.
Está gravada na nossa página como que o professor coordenador ele lê de uma maneira diferente, quando vai fazer um mistério, muda a voz, muda o rosto. Envolva o ouvinte, fisgando pelo olhar e convidando a participação. Ele deve mergulhar na aventura, se surpreender com o que acontece, tentar adivinhar o que está por vir. O que será que vem na próxima página? É isso até que eu fiz esse processo aí lá na roda de leitura. E aí vem a ficha de leitura a ser preenchida, né? Tá escrito assim: você acaba de ganhar um livro emprestado, porque vocês têm que devolver, né? Então, por favor, devolva em boas condições na sua escola, porque vai fazer parte da nossa biblioteca para outras crianças lerem, quando as aulas voltarem ao normal. Seus colegas também vão gostar de ler. Essa ficha de leitura deve ser preenchida e entregue ao seu professor junto com o livro. Tá? Então, ela é importante que é o seguinte: sobre este livro, essa é uma avaliação de leitura, mas no final eu vou propor um desafio referente a isso também, porque só vem uma, né? Porque veio só um livro. Aí você vai colocar o nome da escola. Então, o nome da nossa escola é Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira. Quem responde isso aqui é o aluno. Se eu tenho um filho do primeiro ano que não sabe escrever, ou do segundo, ou algum aluno que porventura está no quarto ou no quinto e ainda não sabe escrever, né? Eu vou ser o escriba, ou seja, o pai ou a mãe, ou o tio ou a avó vai escrever, mas não é só escrever e ponto. Questionando para ele qual é o nome da escola, mostrando quais são as vogais, as consoantes, como se inicia, se escreve com S, se escreve com Z, né? Logo em seguida, o nome do estudante, que muitos não sabem, eu dei um exemplo aqui fictício, Pedro Rafael da Silva, e o ano. Gente, o importante em tudo que vocês vão fazer, principalmente agora à distância, não adianta colocar só primeiro ano, porque, por exemplo, no primeiro ano nós temos 4. Então, é muito importante que você identifique a letra do ano em tudo que vocês forem fazer, tá? Até numa foto que vocês comentarem lá. E aí vem, então, a segunda parte do título do livro, que eu vou pegar daqui, né? Olha aqui, que está no livro, da maneira como ele está escrito, tá? É importante a pontuação. Então, veja, eu tenho ali o ratinho, vírgula, o morango vermelho maduro, faltou uma vírgula ali, né? Então já está errado, mas a gente tem que colocar, e um grande urso esfomeado, tá bom? E põe um ponto final também, que aqui não tem. Mas vocês vão preencher com o filho de vocês mostrando que tem essa separação. E aí eu posso até falar, se não tivesse a separação, como é que ficaria? O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande. Então você lê mais rápido para ele perceber que essa vírgula significa também que tem uma parada, uma reflexão. A autoria, que aqui no caso é o Dom e o Alder Yude, que está na capa. E as ilustrações, que também é na verdade aqui é do Don Wood, mas que está como Alder Yude, né? Eles devem ser provavelmente irmão porque tem o mesmo sobrenome. Às vezes tem livro que não vai ter na capa quem ilustrou, ou seja, quem desenhou. E fale para o seu filho, quem será que ilustrou? Quem será que desenhou? Você deve abrir o livro e vai ter estes dados de catalogação de uma biblioteca. Lá provavelmente vai estar o ilustrador, aqui está um exemplo, tá? Depois, vocês vão transcrever, ou seja, reescrever, escrever algo que já foi escrito, a passagem do livro que mais gostou. Então, eu gostei dessa parte aqui, a parte que mais me chamou a atenção, você tem que falar. Qual foi a parte mais legal que você gostou? Então, ele tem que escolher, né? Se é uma criança que já sabe falar de memória, quarto, quinto ano, deixa ele falar. Se é do primeiro ou segundo, deixa ele apontar para ele ver que ali tem uma codificação escrita, algo escrito, né? E aí coloca lá, ó, e nós dois vamos comê-lo todinho. Então, você vai reescrever, inclusive também com a pontuação, acento, e aí você pode brincar. V de quê? C de quê? Olha, por que é uma onomatopeia? A gente faz por quê? Quando é gostoso. Né? Depois você vai listar 10 palavras que você acha que sejam as mais importantes do livro. É legal também perguntar nesse momento se ficou alguma dúvida de alguma palavra, as palavras que ele achou mais difíceis, para vocês buscarem no Google ou no dicionário e ele aprender novas palavras. Então eu coloquei esfomeado, esconder, urso e assim vai. Você vai colocando o que você acha. Depois, pergunta assim, a pergunta 3. Você mudaria alguma parte da história? Qual? Por quê? Se sim, pede para explicar, né? Não pode responder só sim ou não. Mudaríamos a parte em que divide o morango com o leitor. Poderia dividir com o urso. E se ele responder que não, é só não? Não, eu tenho que colocar, ó. Não,
Eu gostei muito de toda a história, inclusive do final. Então eu coloquei duas opções aí, né? E aí tem o verso da folha, né? A parte de trás. O que você acha que aprendeu com essa história? Então eu coloquei, eu achei muito divertida e aprendi que dividir é uma ótima solução. E na 5, você indicaria esse livro para um amigo ou uma amiga? Por quê? Aí coloquei sim, porque além de divertida, ela ensina coisas boas. Se não, também tem que colocar. E aí você não deve brigar com a criança. Às vezes ela não gostou daquela história muito comum, assim como a gente assiste filme. Só que o sim ou não, a gente tem que sempre explicar o porquê. E no 6, fazer uma ilustração da parte que mais gostou da história. É um desenho livre para ele contextualizar e lembrar. Veja, é muito importante essa busca, esse estudo. Hoje, a maioria dos concursos, das provas, é leitura e interpretação de texto. E nós estamos fazendo isso aqui. Né? E aí vem um desafio. O desafio não está na ficha. A gente gostaria que vocês gravassem um vídeo. Aí pega o celular, grava seu filho e nos enviar, né, indicando o livro para outro amigo. Então, por exemplo, vocês vão escolher outros livros e esse também pode fazer um vídeo, qualquer livro, indicando, por exemplo, olha pessoal, oi, tudo bem? Hoje eu queria indicar o livro do urso e do ratinho, do urso esfomeado, do morango. É um livro que você vai se surpreender, não vai contar tudo que está no livro, ele vai fazer uma indicação, como se fosse um trailer de um filme. Olha, eu convido você a ler, você que gosta de animais. Imagine um ratinho correndo e escondendo um morango que o urso quer comer. O que será que vai acontecer nessa história? Esse é um livro colorido, é um livro que tem tantas páginas, o autor é tal. Eu gostaria de te convidar a ler, tá? E aí a gente vai postar na nossa rede social. É um projeto que a gente tem muito legal. O segundo desafio é não ficar só nessa ficha de leitura, mas criar uma rotina com seu filho para fazer isso. Crie um caderno com fichas de leitura com todos os livros que vocês leem em casa, né? Então vamos supor, pode ser uma leitura digital, pode ser as leituras que as professoras estão colocando de segunda a sexta, que é inicial lá na biblioteca, algum livro que tem em casa, e você vai fazer um caderno de leitura. Pega um caderno velho, né, ou algum que tenha do kit, coloca meu caderno de leitura. Ah, mas eu não tenho aquela ficha, Rafael. Copia e vai respondendo, não precisa ter a ficha impressa. Ah, vai ser muito legal. Eu quero agradecer a atenção de vocês e que vocês façam um trabalho bacana. Vou pedir para vocês tirarem foto e postarem aqui no comentário do Facebook, fazendo essa ficha. Vou aguardar o vídeo de vocês. Guarde essa ficha para o retorno também, a ficha principal, o livro com cuidado no saquinho, porque nós vamos usar quando voltar. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!